Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, hoje eu vou bater um papo com o Eric, ele é psicólogo e neuropsicólogo também. Bom, espero que vocês gostem, né? Vai ser um papo bem legal. Bom, Eric, desde já eu queria te agradecer, né, pela sua disponibilidade em ter topado participar daqui da nossa conversa. E sinta-se bem à vontade, tá bom? Imagina, eu que agradeço. É isso. E eu queria que você começasse, né, explicando como é que começou a sua história, né, com a psicologia. Você sempre quis ser psicólogo, como é que foi? Ih, mulher, foi nada. Na verdade, foi uma ação do universo. Entendo. Na verdade, eu sofri por conta de dependência química há muitos anos, né? Uhum. E aí, aos 30 anos, eu precisei fazer um novo tratamento. Eu já tinha passado por 2 tratamentos, né, para tentar aí sair da dependência química, não tiveram sucesso, e aí com 30 anos, dia 13 de novembro de 2010, eu precisei, na verdade não é que eu precisei, né, eu já estava precisando há muito tempo, mas eu Uhum. aceitei buscar um outro tratamento, né, estava já em situação de rua praticamente aí por quase 2 anos, por conta de uso de álcool, crack, cocaína, tudo quanto é Nossa. substância que você puder imaginar aí, fazia uso, né? Porque Uhum. ficar em situação de rua fez com que eu não tivesse mais, como é que eu vou dizer? Não tivesse mais uma seleção assim para nada, né? Qualquer coisa que aparecesse eu estava fazendo. Você estava Já tinha, usando, né? exato, já tinha perdido completamente aí a questão de valores, de princípios, né? Que tinha sido já internalizado, eu já tinha aberto mão aí de absolutamente tudo isso. E aí, com o término do tratamento, eu, eu não quis ir embora da clínica, né? Fiquei internado por 9 meses, Uhum. mas antes mesmo de acabar o tratamento, eu já tinha conversado com os coordenadores, com o pessoal da clínica, de que eu gostaria de ficar ajudando eles lá, né? De maneira voluntária, tal. E aí eles toparam, falou, tá bom, se é isso que você quer. E eu não fui mais embora da clínica, né? Fiquei ali, concluí o tratamento de 9 meses e fiquei ali auxiliando eles ali por um bom tempo. E depois de mais ou menos um ano auxiliando lá na clínica, antes primeiramente como voluntário, depois eles passaram a me dar uma ajuda de custo, e aí eu ficava numa casa de apoio que eles tinham, né? Não quis voltar para casa dos meus pais, porque era um ambiente para mim um pouco complicado, né? Por conta Uhum. do bairro, né? Da região. Eu conhecia tudo já, então para mim seria um fator de risco, né? Para o Sim. meu processo de tratamento, para o meu processo de reabilitação. Então eu optei por ficar lá. E aí, com um ano mais ou menos de auxílio, eu já estava praticamente 2 anos aí em sobriedade. O coordenador da terapêutico da clínica me convidou para fazer curso de psicologia. E eu fui bem resistente na época, né? Eu falei, imagina, rapaz, eu não tenho condição de fazer um negócio desse, não. E sempre tive muita dificuldade para conseguir, né, estudar e tal. Ele falou, cara, agora não tem nada a ver, né? Agora são outros momentos. Mas eu tinha uma resistência muito grande, né? Porque meu histórico que na verdade fez eu acreditar que eu não era capaz, né? Sim. E aí, de tanto ele insistir, eu falei, tá bom, vai, vamos lá. E Vamos aí, tentar, né? pois é, né? E ele é deficiente visual parcial. E aí, o que acabou acontecendo? Eu precisei não, né? Eu auxiliava bastante ele na parte de leitura, então todo o material que era passado, né, para a gente estudar, eu lia com ele, a gente batia papo, e isso facilitou muito, né?
a minha vida, no sentido de estudo, porque eu não precisava nem estudar mais para as provas, nem nada, né? Eu passei a ser um aluno que antigamente, lá na juventude, era um aluno médio para um aluno exemplar, vamos falar assim, na faculdade, porque eu só tirava 10. Aham. Eu só tirava nota máxima nas coisas, mas porque eu estava, óbvio, né, num momento completamente diferente. Aquilo que eu ouvia, eu estudava de manhã, né? Nós fazíamos o curso de psicologia de manhã. E aí, à tarde, íamos para a clínica, então dava para tudo que aprendia na parte da manhã, colocar em prática durante a tarde e tal. E aí isso facilitou bastante, né? Você Então, memorizava bem, né? sim. Então, a psicologia foi uma ação do universo aí. Eu era Meio que marceneiro, não tinha, aconteceu, né, na sua eu vida, era, né? eu era marceneiro, não tinha nada a ver com isso, né? Mas todo o histórico de vida que eu passei acabou contribuindo demais, 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 demais para a psicologia e contribui até hoje, né? Hoje eu tenho uma facilidade enorme aí para compreender, né, e para ter um vínculo com pacientes psiquiátricos, assim, que é fora da curva, né? Porque eu acabei vivenciando muita coisa, né? Foram praticamente 15, Uhum. 15 a 16 anos aí de uso de álcool e outras drogas, né? Fora questão de ter ficado em situação de rua, que se vê de tudo, né? Então a psicologia foi assim um resgate aí para a vida para mim. E aí, Eric, eh, falando um pouco, e acho que também tem a ver, né, com essa questão, né, de dependência química e saúde mental, eu queria que você explicasse um pouco pra gente, porque hoje em dia a gente se fala, hoje, acho que hoje se fala bastante, né, em saúde mental, mas eu queria que você desse uma definição pra gente do que é e por que que, né, ela é tão importante e é tão falada, né, hoje em dia, que não se falava tanto antigamente, né? Verdade. Ela sempre existiu, mas hoje em dia tem se feito muito mais necessário, né, falar disso. Ah, e é difícil dizer assim uma definição, né, do que é saúde mental. Eu, particularmente, costumo comentar, né, e sempre falar que saúde mental é um conjunto, né, de ferramentas psicológicas, né, sociais, espirituais, comportamentais que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Sim. Né? Então, tudo o que precisa, né, para a gente ter um relacionamento saudável, seja profissional, seja social, seja afetivo, envolve saúde mental. Se eu não tiver, por exemplo, né, uma boa, não estiver com uma boa saúde mental e precisar participar de uma reunião profissional, por exemplo, né, e eu não estou muito bem, né, estou estressado, estou cansado, estou psicologicamente exausto, a minha resposta comportamental tem uma probabilidade muito grande de ser disfuncional. Uhum. Então, a necessidade, né, a importância da saúde mental é para que as relações que a gente tem durante o percurso de vida aí sejam saudáveis também. Se eu não estou bem, pode ter certeza que eu vou repassar isso para quem está ao meu lado. E aí, se a pessoa que está ao meu lado não estiver bem, ela vai passar essa E vai dinâmica virar uma bola de neve, né? e vai repassando até a hora que encontrar alguém que consegue, né, e que está com a saúde mental em dia e consegue bloquear esse tipo de efeito dominó aí, né, vamos falar assim. Uhum. Né? Exemplo, e aí usa-se muito esse exemplo, sabe, Renata, de um filho imitando o pai e a mãe. E aí o pai e a mãe briga, esse filho vai e briga também com o coleguinha, né, na escola, maltrata animal, enfim, né, tem essas, como é que eu vou dizer, essas
maneiras aí de a internet explicar hoje, né? E através do que chamam de memes, né? E tudo mais. E é uma realidade, apesar de ser uma brincadeira que se faz, né? Na internet, é uma realidade. Eu sou aquilo que eu absorvo. Se eu ficar absorvendo um monte de informação negativa, eu vou repassar informação negativa. Se eu não tiver uma saúde mental capaz de bloquear esse tipo de coisa. É uma pessoa que Sim. convive, né, com pessoas, como é chamado hoje, né, com pessoas tóxicas, ela vai passar essas toxinas aí para frente. Então, se eu tenho uma boa saúde mental, eu vou olhar e vou falar, bom, eu não vou repassar isso porque e nem vou absorver isso porque está nítido que a pessoa está com um problema. Eu consigo interromper isso, mas saúde mental hoje em dia é complicado, né? Porque e aí uma visão, né, que é possível, né, uma reflexão que é possível fazer em relação do porquê que isso não acontecia lá atrás, na verdade, é a tecnologia, né? Antigamente a gente não ficava sabendo da vida de todo mundo. Hoje em dia é muito fácil você saber da vida de todo mundo, né? Aí é onde está. Hoje, inclusive, a vida das pessoas, principalmente aquelas com alguma fama, com algum recurso financeiro exagerado aí, né? Exagerado não, né? Maior, é algo completamente fora da curva, né? Então, Uhum. a internet hoje ela mostra uma série de coisas super bacanas lá com a vida de outras pessoas, e quem não tem uma boa estrutura, né? Ou, mais uma vez, não está com uma saúde mental tão legal, ela vai ser impactada por aquilo ali. Começa a ver lá um monte de gente se dando bem na vida, linda, maravilhosa, na praia, passeando, não sei o que na internet, aí isso gera ansiedade, muitos fazem uma comparação, né? E, puxa vida, tá todo mundo se dando bem, menos eu, o tal a grama do vizinho é mais verde, né? Uhum. Só que boa parte das pessoas que se permitem impactar aí pelas questões das redes sociais não vê a realidade, ela vê só um recorte daquilo que está acontecendo. Quem é que posta desgraça na internet? Eu não vou pra internet, já que eu vou postar minha vida, eu vou postar o lado bom da minha vida, não vou postar o lado ruim. Exatamente, e aí esse é o grande impactador aí, né, de hoje em dia. Hoje o país, hoje o Brasil, não vou nem falar a nível mundial, o Brasil hoje é o campeão aí em casos de ansiedade no mundo. Sim. Se eu não me engano, é o quinto em depressão. Aí você fala, puxa vida, como assim, né? País que poderia ser uma potência, aí é óbvio, aí envolve questões de políticas públicas, uma série de outras coisas. Mas as redes sociais, né, a internet hoje, ela infelizmente, ela não é tão bem utilizada como deveria ser, e isso é um ocasionador aí, um gerador de conflito emocional, psicológico muito grande. Muito grande. Então, infelizmente, a tecnologia trouxe isso também, né? Trouxe muitos benefícios, mas também trouxe essa questão que tem um impacto na saúde mental aí enorme. Enorme, enorme. E não é todo mundo que busca ajuda, né? Esse que eu acho que é o Infelizmente. problema também, né? E é difícil você convencer, acho que as pessoas a procurarem ajuda e tudo mais, né? Existem alguns ditados, né, que são infelizmente verdadeiros, né? Que as pessoas acabam só buscando ajuda a hora que já está no fundo do poço. Uhum. E aí, muitas vezes, a consequência disso é terrível, né? Porque se eu tô ali no primeiro degrau do poço, né, para baixo, eu consigo esticar a mão, eu alcanço a borda, faço um esforcinho e saio. Agora, para quem está lá no fundo do poço, como é que sai? Aí é mais complicado, né? É muito mais complicado. E aí envolve
mais uma vez, questão de políticas públicas, não é todo mundo que tem condição financeira de manter um tratamento tanto medicamentoso, né, se for o caso, quanto psicológico. E aí o SUS dá um respaldo para isso? Dá, mas é bem abaixo, né, do que precisaria, né? Uhum. Então fica difícil, né? A manutenção da saúde mental infelizmente hoje ela é um pouco mais cara, né? É. Então tem esse probleminha, né? Que algumas pessoas conseguem ter acesso aí a um bom tratamento, né? Uma boa rede de apoio, mas não é todo mundo não, infelizmente. Infelizmente. E ainda continuando nessa questão da saúde mental, assim, para você hoje, quais são os problemas, né, que as pessoas mais têm enfrentado, assim, em relação a isso? Penso que a ansiedade em si, né? Como eu comentei, né? A ansiedade é o principal aí, como é que eu vou dizer? Defeito, né? O principal transtorno mental que acomete o Brasil e o mundo inteiro. Né? A ansiedade de será que eu vou estar empregado amanhã ou não? A crise, eu não consigo me divertir, eu não consigo ter prazer. E aí, mais uma vez, né, entra no contexto aí tecnológico. Acesso à saúde mental, não é todo mundo que tem, mas acesso à internet hoje todo mundo tem. Uhum. Aí o acesso à internet não gera saúde mental. Muito pelo contrário, né? Ele gera uma ansiedade tremenda, tremenda, tremenda. Então, os principais, né, transtornos, aí, os principais problemas relacionados à saúde mental hoje são aí a ansiedade, a depressão, né? Além de questões de dependência química, né, que também tem uma parcela enorme aí da população que sofre disso, né? E todos eles são transtornos que não clinicamente não tem cura. Todos eles. Seja ansiedade, seja depressão, dependência química, transtorno bipolar, transtorno afetivo, transtornos de personalidade, qualquer tipo de transtorno, a literatura médica não diz que tem cura. Existe um tratamento, uma estabilização. Uhum. E aí, a manutenção dessa recuperação, desse tratamento, é que vai trazer um pouco mais de qualidade de vida, né? E de saúde mental para a pessoa, desde que ela faça tudo aquilo que é necessário. Sim. E não é todo mundo que faz aquilo que é necessário, né? E aí, tipo, essa questão, você citou algumas coisas, mas eu queria que você falasse também dos falem, você já citou a internet e tal, mas os fatores que contribuem para isso, você acha que, tipo, a família também é um ponto importante? Sim, né? Quando a gente fala de qualquer tipo de conflito psicológico, né, ou transtorno mental, o que é mais utilizado aí para definir é que são fatores biopsicossocial e espiritual. Então, tudo o que a gente faz na vida tem impacto na saúde mental, né? Aquilo que a gente se alimenta, a forma como se alimenta, né? A forma como pratica algum tipo de exercício ou não, a Uhum. maneira como a gente cuida da nossa espiritualidade, né? E não tem nada a ver com religião, falando de princípios espirituais, né? Isso tem um impacto, as relações sociais, tudo isso, né? O conjunto tem um impacto. Agora, como cuidar disso tudo ao mesmo tempo é que muitas vezes complica, né? Porque tem pessoas hoje que não têm uma rede de apoio legal, que não tem uma rede social, né? Relacionamentos sociais em que ela pode se beneficiar. Tem gente que não consegue se alimentar direito por conta do trabalho, sabe? E tem gente que tem que trabalhar demais, e aí o trabalhar demais Sobrecarrega, né? opa! Sobrecarrega demais, 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 demais.
né? E aí a preocupação para quem tem filho, quem não tem, isso tudo tem impacto, né? A, a dosagem disso tudo, ela é individual. Tem pessoas que conseguem, por exemplo, dormir 4, 5 horas por noite e acorda numa boa e consegue trabalhar. Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que vão precisar dormir 8, 9 horas por noite para conseguir minimamente trabalhar bem no dia seguinte. E aí, a ausência, muitas vezes, de lazer, né? Mais uma vez, a ansiedade com questão de políticas públicas, com questão de acesso, né, aos benefícios que a gente já conquistou na lei, mas na prática não existe. O Brasil é ótimo para ter leis, né? O Nossa, problema é para cumprir. quando você precisa de alguma coisa, é algo muito, muito complicado, né? Acaba sendo bem complicado mesmo. E aí, Eric, você citou, né, como que começou, né, o seu processo com a psicologia, né, por conta muito da dependência química que você teve também. Uhum. E eu queria que você falasse como identificar, assim, quais são os primeiros sinais, né, que uma pessoa ela está com independência química. A família geralmente ela já percebe rápido, né? Porque a mudança de comportamento ela acaba sendo drástica, né? O que acaba acontecendo é que as famílias ficam se negligenciando, né? E tendo dificuldade para aceitar que um familiar está tendo problemas. Né? Hoje você, vou falar pais, tá? Pai e mãe que criam filho, e aí tá lá o filho com 14, 15 anos, ele começa a ter uma alteração de comportamento enorme, né? Começar a ter princípios e valores que muitas vezes a família ensinou, né, e passou completamente negligenciados. A família já sabe, só que muitas vezes a família tem muito mais dificuldade para aceitar que o filho, né, o familiar está tendo um problema com isso do que até o próprio usuário. Óbvio que cada caso é um caso, não dá para generalizar jamais. Essa é uma área que é praticamente impossível de você falar, olha, afirmar de acordo com o padrão social. Mas a principal característica aí é a alteração de humor, alteração de comportamento, de princípios. Você ensinou seu filho a vida inteira lá a ser educado. Esse menino começa a ser completamente mal educado, responder, opa, tem alguma coisa errada aí, hein? Hora de começar a investigar, né? Opa, e tem que ir para cima mesmo. Por quê? Infelizmente, ninguém sabe, não é detectável a predisposição a uma dependência química. Não existe uma forma de detectar, não tem um exame clínico, né, que se faça, que pode falar assim, olha, esse indivíduo aqui, ele vai ter uma probabilidade maior para dependência química. Não existe. O que se tem é um histórico. Então, pessoas que têm um histórico familiar de dependência química têm uma predisposição muito maior. Então ela vai desenvolver a dependência química? Eu não sei. Os fatores emocionais, ambientais, vão ter um impacto nisso. Então, né, a importância de saber... Bom, antigamente o ditado falava, né, os ditados eram seguidos, né? O velho ditado de me diga com quem tu andas que eu te direi quem és é magnífico, né? Olha lá, o rapaz está andando com um monte de usuário de droga e ele não está usando? Para, meu. Que isso? Isso não existe. Isso não existe. A pessoa está sendo impactada. Óbvio que existe uma diferença da pessoa tentar influenciar um grupo de pessoas e andar junto. Eu não ando junto com quem faz besteira. Eu posso até tentar influenciar
essas pessoas em algum momento a seguir aquilo que eu acredito ser interessante. Até aí tudo bem, mas pessoas que convivem o tempo todo ali com usuários de drogas, pode ter certeza que está usando. O fator de risco Tem aí muito é muito disponível grande. ali, né? Extremamente, né? Hoje já está até legalizado isso. Hoje não pode nem mexer mais com usuários crônicos aí, porque a lei permite isso, né? Uhum. Inclusive, recentemente autorizaram até aí o porte de substâncias numa quantidade que não é nem uso mais. Isso já antigamente já era caracterizado o tráfico de drogas, mas hoje não. Hoje, se a pessoa tiver uma quantidade enorme lá de substância que dá para fazer o tráfico de drogas, ela ainda vai ser enquadrada no uso. Se ela falar que é de usuário, usuário, né? se ela falar que é usuário, a pessoa não pode fazer nada. A polícia não pode prender, não pode fazer nada. Então, infelizmente, isso acaba tendo um prejuízo. Mundialmente, isso já tem aí mas, nossa, não tem nem número mais da quantidade de como é que fala? Artigos científicos aí que provam isso. Os países que liberaram, né, aí o uso de substâncias pioraram bastante aí o quadro de saúde mental dos jovens e de toda a população. Então, querem insistir nisso, então tá bom, né? Vai colher o prejuízo, né? O que precisa acontecer as famílias, né, as pessoas terem a consciência de que não é assim não. Né? O uso ou o abuso de substância em algum momento vai ter um prejuízo sério. E ninguém sabe, mais uma vez, né? Outra questão que ninguém consegue mensurar, qual vai ser esse prejuízo. Por exemplo, tem pessoas que fazem uso de maconha, em pouquíssimo tempo desenvolve esquizofrenia. Uhum. É uma das substâncias aí mais geradoras, né, e causadoras aí de esquizofrenia no mundo é a maconha. Só que, em contrapartida, tá aí, né, sendo liberada à vontade, plantio, colheita, transporte, uso. Só que o impacto disso na vida da sociedade aí, né, das pessoas, pode ser fatal, porque uma vez que desenvolveu esquizofrenia, já era, né? E aí fica mais Dependendo. complicado, né? Mas não, fica completamente impossível muitas vezes aí a voltar a ter uma vida funcional. Dependendo do nível de gravidade aí da esquizofrenia, acabou com a vida da pessoa. E mesmo assim ainda acham que é interessante. Ah, mas é um grupo pequeno de pessoas. Bom, só por afetar alguém, eu já bloquearia tudo. Né? Como, por exemplo, o álcool. O álcool é a pior substância que existe na face da Terra, mas é vendida livremente aí e até incentivada, né? Uhum. E aí, falando nesses impactos, né? Eu queria que você já citou alguns, mas a longo prazo, assim, quais seriam esses impactos psicológicos para quem faz, né, esses usos de substâncias químicas, assim, por muito tempo? E, mulher, aí a gente vai ter que ficar aqui até o ano que vem falando, hein? Infelizmente são inúmeras aí as consequências, viu, Renata? Uma das questões mais complicadas é a depressão. O uso de qualquer tipo de substância que altere o funcionamento cerebral, né, o sistema nervoso central, ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem o impacto momentâneo de causar um prazer enorme. Pô, Eric, é verdade. Infelizmente, do ponto de vista cerebral, existe uma sensação de prazer. Uhum. Senão ninguém usaria, né? Esse mundo era Claro. substância. Né? Se tivesse só as consequências, ninguém usaria. O problema é que pessoas que fazem abuso de substância, o que vai acontecer
quando ela quiser interromper o uso da substância, né? Enquanto ela não interrompe, ela vai levando, empurrando ali com a barriga, né? Como se fica, porque quando se faz o uso, aí ela tem lá um nívelzinho de prazer e, enfim, tem que ir aumentando a dose porque o corpo cria tolerância, e aí, ou tem aí a progressão de substância, né? Substâncias ainda mais fortes para poder fazer o mesmo efeito de prazer, do ponto de vista cerebral, e vai indo. Agora, quando se tenta parar, quando uma pessoa busca aí, né, fala, não, chega, eu vou interromper aí o uso de substância, fica bem nítida, né, a dificuldade dessa pessoa encontrar e ter prazer de novo. Uhum. Por quê? Porque uma forma que eu explico, né, isso é, enquanto tem lá a substância, o nível de prazer vai até 10. De 0 a 10, né? Ele alcança o nível 10. Não existe absolutamente nada que cause esse tipo de reação. A não ser o conjunto de atividades que cada um precisa ir desenvolvendo para ter um pequeno pontos de prazer, né? Então, retomar, por exemplo, aí o convívio familiar prazeroso, ter uma vida do ponto de vista de alimentação, né, saudável e que vai promover aí uma certa sensação de prazer. Isso tudo, o conjunto disso tudo pode fazer a pessoa ter uma, é que eu vou dizer, um resgate aí do prazer de viver. Mas, infelizmente, usuários crônicos dificilmente conseguem ter prazer. E aí entram na depressão. Ou ansiedade, porque não consegue se reestabelecer. Pessoas que fazem uso crônico, né, e desenvolvem aí uma dependência, é muito comum ter um impacto tremendo, né, em todas as áreas, social, profissional, familiar, psicológico, né, e cognitivo, por aí vai. Então, não dá para afirmar porque é individual. Depende muito do tipo de substância, depende muito do tipo e do funcionamento, né, de cada pessoa, do metabolismo. Tem pessoas, como eu comentei, tem pessoas que vão fazer uso aí pouquíssimas vezes de maconha e vai desenvolver esquizofrenia. Tem pessoas que usam maconha a vida inteira e que não desenvolveu nada ainda. Mas o que acaba acontecendo é um prejuízo cerebral enorme que ninguém consegue ainda definir o que vai ser de maneira individual. Porque precisa ser feito toda uma análise individual. Não existe um padrão. O que tem de padrão é todo usuário de substâncias, né, de maneira crônica, não estou falando usuário recreativo nem nada disso, tá? Usuário crônico. Todo usuário crônico, ele vai ter outro transtorno. Além da dependência química, que é um transtorno mental, ele vai desenvolver outro transtorno, seja depressão, seja ansiedade, seja esquizofrenia, bipolaridade, e a lista vai assim, Cresce, né? vai escrevendo ela assim que não acaba mais, infelizmente, né? Uhum. E aí, né, o Eric, em média, quanto tempo se leva para uma reabilitação de uma pessoa com dependência química, assim? Renata, infelizmente é também uma coisa muito individual, mas o que se tem hoje de base é que para acontecer um processo de limpeza, né, do corpo de maneira integral, é um período de 90 dias aí, mais ou menos, tá? Em 90 dias a pessoa consegue fazer o que é chamado de desintoxicação. Só que, se é uma pessoa que tem muita dificuldade para aceitar os problemas dela, vai demorar aí mais
tempo razoável para conseguir se conscientizar. Hoje o que a maior parte das clínicas aí para tratamento em dependência química trabalha é de 6 meses inicial. Né? Fica 6 meses internado e aí começa a fazer um processo de reinserção social, aos pouquinhos vai para casa dos familiares ou vai fazer um processo de trabalho, seja lá o que for, mas em média aí o tratamento inicial são de 6 meses, mas eu vou dar uma triste notícia aí para quem tiver algum familiar, né, e que estiver ouvindo, o tratamento é pro resto da vida. Usuário, né, recreativo é uma coisa, usuário crônico é outra. Uma vez dependente químico, a doença, infelizmente, vai estar sempre lá dentro da cabecinha do rapaz. Pra você ter uma ideia, eu vou fazer 14 anos em sobriedade. Até hoje, eu tenho consequências terríveis em relação a querer fazer uso. Eu não quero. Eu estou convencido de que eu não quero e não vou, mas a minha mente não. A minha mente ao menor sinal ali de possibilidade de uso, né, que são chamados de gatilhos, a minha mente ela fala, pô, a gente podia fazer uso, hein? Só que aí é onde está o grande desafio, né? Fazer com que cada usuário crônico se convença de que não pode mais. Não é convencer o dependente químico, não dá para convencer nenhum dependente químico. É o dependente químico que precisa se convencer que não pode mais fazer uso de substância. E isso é muito individual, porque vai muito de encontro àquilo que a pessoa já teve de consequência. Volta ao velho ditado lá, só quem chega aparece lá no fundo do poço é que começa a falar, puxa vida, realmente eu preciso de ajuda. Aqueles que ainda não alcançaram esse fundo de poço, ainda tem lá uma reserva em que fala para ele que não, tudo bem, ele pode fazer uso um pouquinho de substância, que tudo bem. E não é bem assim a coisa, né? E aí, Eric, só para poder fechar aqui a nossa entrevista, eu queria que você citou algumas vezes sobre o uso recreativo e o uso crônico. O que seria, assim, a diferença entre um e outro? Uma pessoa que começa, por exemplo, a fazer uso de substância, é muito difícil ela perder o controle logo de cara. Ela começou a fazer e ela já deixa de trabalhar, já deixa de pagar as contas para fazer o uso, né? Então, o usuário recreativo é aquele que uma vez no mês, em algum evento lá social, né, uma festinha, uma baladinha, ele vai fazer uso da substância de preferência dele. Né? E aí isso vai aumentando. Aí tem o usuário episódico, que aí já começa alguns episódios durante a semana ou durante o mês. E aí vai para o usuário abusivo. Já é uma pessoa que, quando começa a fazer o uso, abusa. Mas aí ela passa, depois, vários dias sem fazer uso. E aí depois, quando vai usar de novo, mais uma vez, abusa de substância, que é aquele tipo de pessoa que, quando bebe demais, que cai, quando vai fazer uso de qualquer outro tipo de substância, usa muito, né, uma compulsão, né, e aí passa 2, 3 dias fazendo uso, e aí depois fica vários dias sem. O usuário crônico já é o usuário que abriu mão aí de boa parte das atividades da vida só para poder fazer o uso. Essa é a definição básica aí, é individual também, tá? Porque tem pessoas que podem e que conseguem fazer o uso de maneira mais controlada por um tempão. E aí tem pessoas que não, né? A análise disso precisa ser feita por um profissional capacitado na área. Não adianta querer, desculpa, né, falar, mas qualquer profissional, não é qualquer profissional que consegue definir esse estado aí da pessoa. Não é. Precisa realmente ter um profissional que tenha
ferramentas importantes aí, que tenha um conhecimento importante para poder fazer análise desse indivíduo, tá? Sim. Bom, Eric, eu queria, né, te agradecer por essa conversa. Muito obrigada. A gente pode marcar uma parte 2, porque esse assunto Oba, rende. Esse esse rende. assunto rende bastante, então eu deixo aberto aqui, caso você queira, a gente marca uma parte 2 sem problema. Pode contar comigo. E eu queria só, né, deixar um espaço para você se despedir do pessoal, divulgar seu Instagram, seu trabalho, caso você queira. Sinta-se à vontade. Legal. Eu confesso que eu não tenho muito envolvimento aí com as redes sociais. Eu já tentei, mas eu não tenho muito esse perfil, não, sabe? Mas o meu Instagram é eric.marangoni, né? ERICK.marangoni, com I no final. E hoje eu tenho atuado aí bastante na área da neuropsicologia, né? Que é voltada aí para avaliação das funções cerebrais, né, tanto em adultos quanto com crianças, né? O meu público maior hoje são crianças com algum atraso no desenvolvimento, e aí geralmente isso tem um certo impacto, se não detectado quanto antes, né? E o trabalho que eu faço aí na psiquiatria de atendimento de pessoas já com transtornos, tanto da dependência química quanto outros transtornos, né? Como é chamado de comorbidade aí, que dependência química, como eu comentei aí durante o nosso papo, que geram outros transtornos. Então eu trabalho bastante nessa área aí também, né? O que eu comentei, né, nas redes sociais, eu não tenho aí uma participação tão efetiva, mas por WhatsApp aí eu sempre tiro dúvidas, né, de maneira voluntária, faço parte de grupos de apoio aí de maneira voluntária, então estou sempre indicando aí, faço um trabalho de consultoria para internações, né, tentando auxiliar familiares aí e pessoas com problemas, né, com álcool e outras drogas ou qualquer outro tipo de transtorno, a buscar qual a melhor opção aí de tratamento, né? Seja em regime de internação, seja em regime domiciliar, e aí vou orientando aí cada um de maneira individual, né? E contem comigo, meu telefone é 11 970 17 57 10, 11 970 17 57 10. Quem precisar aí de algum tipo de orientação, de apoio, conte comigo. É isso, pessoal. Beijinhos e até a próxima. Obrigado, Renata. Até a próxima. Até.